Hello and welcome to one more class here at Semana Britânica. Mais uma aula de muitas dicas, muitas legais para vocês colocar no seu dia a dia com inglês. Lembrando que são dicas de meu método Dynamic que eu utilizo uns 7 anos na minha escola. É muito importante que você está com seu caderno para anotar essas dicas e que você assiste até o final, porque hoje, como na nossa última aula, eu vou colocar as 5 etapas que você deve seguir para conseguir fazer um exercício muito importante para praticar a pronúncia. Essa atividade é utilizada por poliglotas no mundo inteiro para praticar a sua pronúncia quando estão aprendendo um segundo, terceiro ou quarto idioma. Então, essa ferramenta eu utilizo em português, eu utilizo com meus alunos na minha escola. É muito importante que vocês também assistem até o final para participar, para conseguir entender e colocar na prática, ok? Vai ter muitas dicas legais hoje na nossa aula. Nossa aula hoje vai ser sobre a habilidade que nós colocamos, falamos na última aula. A gente falou sobre listening e como que ela é conectada com a pronúncia, ok? Então, nossa aula é sobre pronunciation, ok? Então, nós vamos ter uma masterclass de como que nós podemos praticar nossa pronunciation, ok? Então, hoje a gente vai focar nessa habilidade. Vocês lembram da última aula era sobre listening e como que era importante praticar nossa listening. Como que ela é uma ferramenta muito importante quando se está aprendendo um idioma. Uma coisa que eu fiz muito quando eu estava aprendendo português no começo, eu faço até hoje, é colocar listening como prioridade. Ela é muito conectada com a pronúncia, ok? As duas habilidades vão ajudar muito em facilitar na hora de você compreender e ou conseguir falar com outra pessoa em inglês, ok? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Todo mundo pronto para aprender bastante coisa para você levar na prática em casa. Então, vamos lá. In today's class, por que a pronunciation é uma habilidade tão importante? Por que ela é tão importante? Porque eu tenho dificuldade na hora de pronunciar as palavras. Por que será que alunos falam que a pronúncia em inglês é tão complicado? E como, esse é importante que você assista até o final para saber disso, como posso melhorar, como é que eu posso melhorar, professora, e eu vou colocar hoje umas dicas muito legais, ok? Então, vamos para nossa pesquisa, nossa cientista aqui colocou sobre a importância de pronúncia, de reconhecer sons quando a gente está aprendendo um idioma. Vamos ler sobre essa pesquisa do University of Delaware, ok? Os cérebros adultos são treináveis. Eles podem treinar para se tornarem mais sensíveis aos sons de fala estrangeira. Então, você consegue sim treinar seu cérebro de pronunciar as palavras corretamente, com claridade, para a pessoa entender você. Você consegue sim treinar. Não é que você, eu não consigo pronunciar TH, eu não consigo falar isso. Gente, não existe. É treinamento, treinamento, treinamento. Você vai conseguir sim. Então, as pesquisas já começam com isso. Quando se trata de aprender um idioma, o lado esquerdo do cérebro é tradicionalmente considerado o centro de processamento da linguagem. Cientistas por anos acharam que somente nosso lado esquerdo, nossos cérebros, ajudarem gente a aprender idiomas, falar, ok? Mas uma nova pesquisa mostra que o lado direito do cérebro desempenha um papel crítico. E o que é esse papel crítico? E ajuda os alunos a identificar os sons básicos associados ao idioma. Então, o lado direito ajuda a gente a reconhecer os sons. Por que é importante reconhecer os sons? Lembra nossa aula que eu falei? Que se a gente sabe a forma que a palavra é pronunciada, quando a pessoa está falando, assim a gente vai conseguir com mais facilidade compreender a língua, mas também falar a língua, anda junto. Então, mão em mão, gente, a pronúncia, a listening, mão em mão, a fala, ok? E compreensão, mão em mão. Então, vamos para as próximas slides. Entendendo como as palavras são pronunciadas, crie confiança na hora de falar e compreender. Quantas vezes eu já falei em meus lives, minhas aulas, minha escola, como é importante
entender a pronúncia, entender como que as palavras são pronunciadas, para a gente ter aquela confiança na hora de falar. Se a gente sabe que a gente está pronunciando a palavra corretamente, com claridade, a pessoa vai conseguir entender, a gente vai ter confiança, se não acho. Eu tenho confiança em falar português porque a maioria do tempo eu falo com um sotaque, sim, mas com uma pronúncia que vocês conseguem me entender. Então, esse cria uma confiança, porque eu vejo que as pessoas me compreendem. Então, esse faz que eu consigo continuar falando, conversando, sem vergonha, sem travar, etc., a maior parte do tempo. E também compreender as outras. Eu sei que pessoas estão falando pão, porque eu aprendi a falar o som de ão. Eu também aprendi como reconhecer esse som de ão em português. Então, a mesma coisa com o inglês. Se você treina, estuda a pronúncia, estuda como que as palavras são pronunciadas, quais são as partes da pronúncia, não somente são os sons que faz parte da palavra, a entonação, é tudo que faz parte da pronúncia, ok? Contração, etc. Então, o que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar Connected Speech, ok? Connected Speech, essa era a parte que a gente viu no final da aula passada, como que as pessoas juntem as palavras em inglês. O que vocês fazem mais em português é tirar uma palavra, vocês tirem os pronomes, etc. Geralmente, em inglês, a gente junta os sons, juntem, ok? Esse acontece em português também. Se vocês parem ouvir você mesmo falando com alguém no dia a dia, você vai estar fazendo esse connected speech, esse linking of words, ok? Então, esses são as reductions também. Reductions and as contractions, ok? Reductions and contractions as well são muito importantes, ok? Reductions and contractions. Reductions and contractions, vocês sabem quais são? Reductions and contractions são aquelas palavras que a gente usa em vez de escrever ou falar aquela palavra completamente falado, ok? Então, a gente aprendeu, lembra? Want to, abreviado, wanna, ok? Going to, gonna. Então, reductions and contractions são muito importantes para a gente conseguir pronunciar as palavras da forma que eles são faladas, ok? A gente vai ver isso hoje também. E a gente vai aprender como praticar, ok? Então, vamos para a próxima. First time trying to hold a conversation with a native speaker. Esse aqui eu coloquei só para vocês verem como que é engraçado. A primeira vez que a pessoa ouve ou tem uma conversa com o native speaker, a pessoa ficar com a cara de can you repeat the part of the stuff where you said all about the things? Você pode repetir a parte quando você falou sobre tudo, ok? É que a pessoa fica muito nervosa na hora de falar e compreender quando está conversando com o native speaker. Recentemente, eu estava fazendo várias lives onde eu convido as pessoas a participar da live comigo e as pessoas ficarem nervosas, mas depois perceberem que eu consegui compreender, eles conseguirem falar. Mas o treinamento cria mais confiança, gente. Se a gente treina mais, a gente pratica mais através de ferramentas como cursos, como essas dicas que eu estou dando para você essa semana, a gente vai criar mais confiança na hora de falar, a gente não vai ficar igual Homer aqui, ok? It's not what you see, it's what you hear. Essa é a maior dica de hoje com o inglês, ok? Com a pronúncia em inglês. E não é que você vê, é que você ouve. Porque inglês não é uma língua que a gente consegue falar da forma que a gente está vendo no papel. Quando a gente vê uma palavra lá, normalmente a palavra é pronunciada de uma forma que a gente não reconhece com a forma de sílabas, ok? Então, a gente vai ver que muitas vezes a gente vê uma palavra e a gente não sabe como que a gente pronuncia. A gente vai aprender com várias ferramentas que a gente tem na internet, como que pronunciar uma palavra. Por exemplo, a palavra what. Ela tem o letra silencioso H aqui. A gente não fala wahat, mas se você viu essa palavra de cara, talvez se você não conhecia essa palavra significado, essa palavra pronúncia, se não ouviu antes, você ia falar wahat.
mas na verdade esse letra H aqui é em silêncio. Então não é que você veja no papel, é que você ouve. A pronúncia vem através de nossa compreensão, nossa prática ouvindo e repetindo. Repeat, repeat, repeat. Essas são as palavras que eu falo sempre na minha escola, é repetir, 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 ok? Então aqui a gente está vendo o segredo da pronúncia em inglês, é que você precisa ouvir a pronúncia para conseguir pronunciar da forma correta, ok? Conhecimento da alfabética fonética, ok? Também ajuda muito na hora que você está vendo como que está escrita a palavra, mas esse exige muito estudo, exige que você faça um tipo de curso de pronúncia para você conseguir compreender todos os sons corretamente, ok? Então, vamos ver a primeira assunto que a gente vai ver hoje, que é Connected Speech. Connected Speech. Lembra que a gente já falou sobre isso no final da aula de listening? A fala é um fluxo contínuo de sons, sem limites bem definidos entre cada palavra. Não é verdade que a gente não pausa depois de cada palavra. Fala é um fluxo de som, ok? Esse que chama connected speech. Nossa speech não é parada, não é pausada cada palavra. A gente geralmente faz um fluxo, ok? De palavras que formam nossos pensamentos, ok? Certas palavras se perdem e certos fonemas se unem enquanto tentamos transmitir nossa mensagem. Então, várias palavras vão sair, às vezes, sons vai parecer diferentes, certos fonemas juntem com outras, para a gente transmitir nossa mensagem com mais rapidez. Geralmente, nós estamos falando rápidos quando a Connected Speech acontece, ok? O que é a diferença, então, entre a falante nativo e a falante não nativo? A falante nativo tem vários dispositivos para lidar com essas dificuldades. Como que você sabe o que a pessoa está falando em português quando estão falando rápido? Porque você já tem lá no seu cérebro uma forma de entender que vai além de só as palavras. Você vai levar em consideração o contexto. Você vai ouvir as palavras com as quais estamos familiarizados naquele contexto. Então, seu cérebro veja o contexto, veja a pessoa falando e junta, mesmo sem não conhecer todas as palavras. Ok? Porque nossos cérebros, quando a gente está ouvindo a língua nativa, a língua materna, tem mais facilidade de fazer isso, porque nós estamos mais acostumados de ouvir nossa língua nativa, ok? Então, esse contexto ajuda na hora de ouvir e entender, mesmo se a gente não compreendeu cada palavra que a pessoa está dizendo. Mas se a gente não é nativa, falantes não nativos, entretanto, raramente são capazes de prever qual item lexical pode ou não pode aparecer em uma determinada situação. Então, a gente tem mais dificuldade de entender o contexto. Quais são as palavras ditas nessa situação? Quais são as palavras ditas nessa situação? A gente tem mais conhecimento com nossa língua materna e menos com a segunda língua, porque a gente não conviveu todas aquelas situações, a gente não viveu aquelas situações antes. A gente viu mais em situações mais artificiais, como sala de aula, a gente viu em situações artificiais como um livro. Nosso cérebro não tem a capacidade de ligar contexto com a palavra, com o vocabulário, com tanta facilidade quanto com nosso idioma nativa, ok? Eles tendem a depender quase exclusivamente nos sons que você está ouvindo. Nosso cérebro está quase exclusivamente usando os sons a reparar com que é a palavra que a pessoa está dizendo. Então, conjunções, pronomes, preposições, auxiliares e artigos são frequentemente perdidos na hora de falar. Geralmente, você vai ouvir as pessoas juntando palavras e até tirando palavras. E que são essas palavras que eles tiram? Eles não vão tirar as palavras mais importantes, tipo os substantivos, os verbos, eles vão tirar as preposições, eles vão tirar aquelas ands and thus, eles vão tirar as auxiliares, eles vão tirar os sons de artigos, ok? Esses são frequentemente perdidos. Não que eles estão constantemente tirando, é que quando a pessoa fala rápido, o som some, ok? Essas palavras pequenas de preposições e artigos e auxiliares abreviados,
acontece? Some a palavra, porque a gente está falando rápido. É como se a gente engoliu a palavra, a gente não falou a palavra, ok? Então, esses são uma das maiores dificuldades das pessoas que estão aprendendo o segundo idioma. A maior dificuldade, eu acho que eu tenho na hora de compreender português também, falada rápido, é quando sai muito sons juntos e que alguns sons já são perdidos na hora de falar. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. A primeira são fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. A gente não fala fish and chips. Fish and chips. Na hora de falar, o nativo vai falar fish and chips. Fish and chips. Eles vão falar o som de N só, não and. Fala n. Fish and chips, fish and chips, fish and chips, fish and chips. A pint of beer. A pint of beer é aquela medida que eles servem nas pubs na Inglaterra. É um pint, ok? De cerveja. E eles não vão falar of, eles vão falar v. A pint of beer, a pint of beer, a pint of beer, a pint of beer, ok? A pint of beer. Então, aqui o som de of, é some, é som de v. Ok? A pint of beer, a pint of beer. A próximo, I should have gone to the party. I should have gone to the party. I should have gone to the party. No, I should have gone to the party, to the party, to the party. A gente vai falar should have, em vez de should have. E também a gente vai falar gone to. Em vez de to, a gente vai falar to. I should have gone to the party. I should have gone to the party. Ok? Então, esses são exemplos de connected speech, com sons, são engolidos, quando a gente fala rápido. A gente não vai pronunciar cada palavra separadamente, nem no seu idioma, em português você vai fazer isso, em inglês também não acontece, ok? Quando nós estamos falando, a gente vai juntar os sons, ok? É a mesma coisa que eu falei lá na aula de listening, mesma coisa que eu falo no meu método Dynamic, que a gente precisa prestar atenção do jeito que inglês é escrito e do jeito que inglês é falado, ok? E quando nós estamos compreendendo, a gente precisa ouvir os sons, conseguir reconhecer os sons, e quando a gente vai pronunciar, a gente precisa saber pronunciar corretamente com esses aspectos de pronúncia, ok? Se você fala fish and chips, não vai fazer mal, porque a pessoa vai te entender, mas você quer falar mais, mais parecido com o nativo, você vai falar mais parecido, parecer mais natural, você vai falar assim, fish and chips, fish and chips, fish and chips. É a mesma coisa com português. Se eu falava português assim, não seria tão natural como falando assim, ok? Então, a gente precisa reconhecer que tem essas diferenças na hora de nós estamos aprendendo um idioma. A próxima são alguns outros exemplos. Vamos ver. Go on, go on. Fala go on em voz alta, vai. Go on. Você está percebendo que tem um W aqui no meio? Quando a gente pronuncia. Go on, go on, go on, go on. Esse som de W, ele parece aqui no meio, ele que a gente chama de elision, ok? Essa ideia de inserir um som que não está lá na hora de nós estarmos falando, ok? E go on, go on, go on, ok? A gente vai ver mais sobre isso, ok? Mais tarde. Nós temos aqui give it a try. Give it a try. A gente vai falar em connected speech. Give it a try. Give it a try. Give it the try. Está escutando o som de the? Now I give it a try. 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 Repete em voz alta comigo. Give it a try. Give it a try. Give it a try. Ok? Vamos para o próximo. Come on in. Come on in. Come on in. Junto. Come on in. Come on in. Come on in. Esse M é junto com esse O aqui. Come on.
come on, come on in, come on in. Esse N de on vai juntar com in. Come on in, come on in, come on in, come on in, come on in. Ela vira um som só, você vendo? Come on in, come on in. I want to get one. 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 Want to, a gente já viu que é uma abreviação de want to, wanna. E também nós temos get, que normalmente é pronunciado na hora de estamos falando rápido de get. I want to get one. 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 Ok? Estou falando rápido para você perceber que a gente não fala I want to get one. 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 E aqui tem o som de W de novo, inserido de ideia de one. I want to get one. I want to get one. I want to get one. Ok? Então, connected speech é super importante. Se você fala come on in, a pessoa vai te entender claramente, mas você quer falar de forma mais natural, você vai usar connected speech. Então, a gente acabou de ver intrusion, desculpa, era intrusion, ok? Então, esse W que você viu aqui é o som de intrusion, ok? Ela é um W que não está lá, mas na hora de falar, nós vamos inserir. Esse é o intrusion, ok? Intrusion, nós temos várias letras que podem fazer isso em inglês. Por exemplo, o R, no law and order. The law and order, law and order, law and order. O R parece antes de R. Law and order, law rand. Law and order, law and order. O W parece com wheat. I want to eat. I want to eat. I want to eat. I wanna eat. Né? A gente pode passar, mas se você fala want to, I want to eat. O W é entre os dois vogais, para ele fazer esse som mais fácil, mais fluido, ok? A gente tem esse W que vai fazer um som, o linking som entre to eat. Fala em voz alta. I want to eat. I want to eat. Está vendo como sua boca vai fazer o som wo. Quando você está falando eat, I want to eat. I want to eat. Ok, e o último que a gente vai ver nessa parte de Connected Speech é esse elision, ok? Nós vamos focar no som do schwa aqui. O som do schwa, se você tem interesse em conhecer esse som do schwa, você pode pôr no Google para ver como é que é. É um som mais comum na língua inglesa. Em meu curso, eu explico muito sobre o som do schwa, porque ela é mega importante se você está querendo entender especificamente inglês britânico, porque é o som mais comum dentro da língua inglesa, e na língua inglesa britânica, ela tem um papel principal, marca a diferença entre inglês americano e inglês britânico. Então, ela é um som super importante. Para eu conseguir explicar ela, eu teria que ficar uma aula inteira explicando, mas para vocês terem uma ideia, ela é o som de Eu vou ampliar minha tela para você conseguir ver a minha boca. O som do schwa em inglês é quando a sua mandíbula é relaxado. Então, nós temos aqui interest, ok? Outros sons que tem esse schwa, above, não é above, é above, ok? Above, nós temos teacher, no final. Teacher, esse no final é o schwa, ok? Teacher, ok? E voltando para o nosso slide, você vai ver que interest tem o som que some, esse é o elision, ok? Interest, não é interest, é interest. Então, esse som aqui, ela some, esse é o som do schwa que está assumido, ok? Porque muitas vezes quando a gente fala rápido, a gente não vai falar todos os sons. O som schwa é um som fraco em inglês e ela frequentemente some também
quando a gente está falando. Interest, ok? Então, esse som schwa, se você tem interesse em conhecer mais, a gente faz uma aula lá na frente, ela faz parte do meu curso também, porque esse é um som muito importante para reconhecer na hora de compreender e também para você conseguir pronunciar as palavras com naturalidade, ok? Agora, eu vou colocar um áudio que a gente vai ouvir e você vai repetir junto, ok? E depois eu vou falar para vocês por que eu quero que você faça isso, por que é importante que você faça isso para o nosso exercício hoje. Então, eu vou parar de compartilhar essa tela e eu vou colocar nossa áudio, ok? Vamos ver onde está a nossa áudio, está aqui. Eu vou compartilhar o áudio agora e você vai ouvir, ok? Number 1. I don't know what you mean. I don't know what you mean. Number 2. He teaches history and geography. He teaches history and geography. Number 3. We got married in a church in 2010. We got married in a church in 2010. Number 4. No, I don't speak Spanish. I speak Portuguese. No, I don't speak Spanish. I speak Portuguese. Number 5. What do you do? What do you do? Number 6. Paul is making presents for Christmas. Paul is making presents for Christmas. Number 7. There was nothing inside the box. It was empty. There was nothing inside the box. It was empty. Number 8. I bought a new jacket with lots of pockets. I bought a new jacket with lots of pockets. Number 9. I can't believe that he's 60. I can't believe that he's 60. Number 10. I think he will win. I think he will win. Ok, então você ouviu nosso áudio agora. Você vai dizer para mim, mas eu repeti junto, mas foi muito rápido. Você lembra nossa aula de listening? Que você pode diminuir a velocidade de um áudio para você repetir junto, ok? Então, você vai pegar uma frase, uma transcrição, você vai pegar uma frase com os legendas, se você não tem acesso à transcrição, para você conseguir repetir junto. É importante que você faça na velocidade que você consegue compreender os sons e depois coloca a velocidade normal de novo, ok? Vamos ver essas etapas que eu coloquei no nossa última aula, essa ideia também, de quais são as etapas que a gente precisa de utilizar na hora que estamos falando e praticando e ouvindo, ok? Essas são as etapas, cada ponto que você precisa fazer. Você vai ouvir em velocidade normal, depois você vai reduzir a velocidade se você acha que é muito difícil. Depois você vai ver o glossário, a transcrição, ou só as legendas, se você não tem acesso a essas ferramentas. E depois você vai assistir o clipe novamente, prestando atenção na pronúncia. Mas agora, por causa dessa atividade ser feita somente, assim, focando nessa ideia de sons, você pode fazer esse várias vezes, gente. Não precisa fazer só uma vez, você vai fazer várias vezes. Escolhe um clipe onde você repete esse som, ok? Eu vou mostrar como que é feita essa ideia de imitar a pessoa agora e como que é uma ferramenta muito importante. Mas antes de a gente foca nisso, eu vou colocar algumas outras contractions que são muito comuns quando você está falando em inglês. E eu quero que vocês repetem comigo, ok? Então, nós temos a famoso ain't. Ain't. O que é uma contraction? Ela é basicamente a palavras, na forma comprido,
abreviado, ok? Contracted or reduced. So, ain't, esse é um som que você vai ouvir muitas pessoas usando em vez de usar nosso verbo to be ou verbo to have na forma comprido. Outras opções, aren't, can't. Então, em inglês britânico, essa é uma abreviação super importante para praticar, por causa da diferença com o americano. Quando estamos falando na positiva, na afirmativa, com o verbo poder, a gente vai falar can. Mas vai mudar o pronúncio quando estamos falando na negativo. Can't. O americano vai falar com a boca mais aberta, vai falar can't. Mas o britânico, can't. Você viu como é importante estudar com nativos para conseguir afinar esses detalhes e conseguir chegar num sotaque, uma naturalidade de ter aquela fluência de falar, ok? Aquela confiança. Você não precisa mudar seu sotaque. O que você precisa focar e ser compreendida, ok? E para você conseguir ser compreendida, você precisa falar com claridade, ok? Então, could have. Aquela som de v. Lembra, em vez de could have, nós vamos falar could have. Couldn't. Could not. Couldn't. Didn't. Doesn't. Gonna. Mais. Gotta. Not got to. Gotta. Hadn't. Hasn't. I'd. She'd. He'd. She's. He's. I'll. He'll. She'll. Em vez de he shall, I shall, she shall, or I will, he will, she will, vai ser he'll, he'll, she'll, I'll, he'll, she'll. House, pode ser how is, ou how was, ou how does, O contexto vai te ajudar nesse momento. House things, house things. I'm. Esse todo mundo provavelmente conhece, o verbo to be abreviado, mas você precisa falar com um pouco assim. I'm. Ok? In I've, they've, we've. Muitas contractions existem. Eu coloquei esses dois slides para você ver. Mas tem bastante contraction, ok? Eu sempre falo para meus alunos com o curso que você precisa estudar as contractions, mas coloquem em frases gravadas para praticar, para você conseguir reconhecer os sons também, ok? Não adianta só saber listas, é importante que você já coloque na prática em contexto. Ok, vamos seguir para a nossa próxima etapa. Olha o que apareceu na tela. É hora de senha. Senha 3 é Notting Hill. Notting Hill. O que é Notting Hill? Alguém sabe? É um filme bem famoso, tem esse nome. É uma bairro na Inglaterra, em Londres, com casas coloridas, que tem um filme bem famoso de Hugh Grant, um lugar que chama Notting Hill, um bairro muito bonito, com uma feira que acontece nos sábados, que é super legal, de várias coisas, só de comida. Para vocês terem ideia, o primeiro lugar que eu tomei água de coco foi lá em Notting Hill. E tem lojas de antiguidades, tem lojas de roupa. Nossa, é lindo demais esse bairro. Para conhecer, vale super a pena. Então, nossa senha, de novo, vocês notar no seu caderno, é Notting Hill. Se você não assistiu ao primeiro live, não assistiu a aula gravado, você precisa assistir as outras para você conseguir as 4 senhas, ok? Estamos até
sábado vai conseguir colocar as 4 senhas junto para você participar dos nossos prêmios, que são bem legais, incluindo até aula comigo, ok? Então, vamos continuar. Agora a gente vai ver a ferramenta que é super importante para você colocar na prática. O que você aprendeu hoje sobre contractions? O que você aprendeu hoje sobre o linking words? Imitation. Imitation é uma prática que eu uso dentro do meu curso para conseguir ajudar vocês a alcançar aquela confiança com a pronúncia praticando. Porque muitas vezes a gente assiste vídeos, entende tudo que a professora falou, mas como é que eu coloco na prática, professora? O que eu faço para melhorar a minha pronúncia? Porque eu sei que eu preciso falar, conversar, mas ninguém está me corrigindo na hora. E, na verdade, ninguém deveria, se não fosse uma professora, corrigir você na hora se você está conversando, porque a fluência aqui é mais importante. Mas se você quer falar com mais confiança, praticando esse imitation, essa atividade de imitation, que os poliglotas usam no mundo inteiro, é uma ferramenta muito poderosa, ok? Vamos ver as etapas desse esse exercício que você vai fazer hoje. A primeira, você vai escolher um clipe curto. Pode ser frases, como eu mostrei nossa áudio hoje. Pode ser um clipe dentro de um vídeo que você está assistindo. Você escolhe um clipe bem curtinho. Tem que ser um clipe de máximo 4 minutinhos, para você não ficar com muita coisa para conseguir repetir. Depois você vai ouvir e assistir, ou assistir e ouvir, dependendo de qual que é. E você vai assistir com legendas ou transcrição. Aqui, você pode utilizar como ferramenta de entender, de compreensão primeiro, e depois você vai focar na pronúncia. Lembra que imitation, a ideia é de focar na pronúncia. Então, você precisa entender o que está falando antes de você começar a falar, ok? Então, você pode assistir com legendas, ou ver a transcrição, como que eu coloco no meu curso, essa transcrição é super importante para você conseguir compreender, porque aí você não está repetindo coisas que você não entende, não adianta, você precisa reconhecer as palavras. Você pode diminuir a velocidade do clipe. Eu acho assim muito importante no começo para você conseguir pegar jeito com essa atividade. Muitos alunos assustam no começo, me falem, meu Deus, eu não vou conseguir, eu tenho que falar de jeito que Rachel fala, eu não vou conseguir. Diminuir a velocidade. Você viu que tem esse ferramenta dentro da maioria das plataformas de assistir áudio, YouTube, etc. No meu curso tem também. É importante ter esse ferramenta. No próprio Windows Media Player tem. Se você clica na direita e entra lá, como eu expliquei lá na aula de listening, ok? E depois você vai fazer uma pausa após de cada frase e emite ao falante. Você vai imitar, ok? A pessoa que está falando. Você vai fazer uma pausa. Não deixa uma frase muito longa antes de fazer a pausa. Você pode fazer a pausa no meio de uma frase grande, se é muito grande. Espera uns 5, 6, 7 palavras, pausa. Vai prestando atenção na entonação, na pronúncia dos sons, quais são os sons que ele juntou ou ela juntou, quais são os sons que ela tirou, ok? Você precisa fazer isso geralmente com o nativo, porque a nativo vai estar falando de uma forma menos artificial, ok? Então, você vai fazer esse pausa depois de cada frase ou parte da frase e você vai imitar a pessoa. Imitation, você vai comparando o que você achava, você lê aquela frase, como é que você ia falar, e você ouve a pessoa falar, geralmente é bem diferente. Como a gente viu, geralmente os sons desaparecem, geralmente tem sons que somem, porque as palavras são juntadas, etc. Lembra fish and chips? Então, a mesma coisa quando você está fazendo esse imitation exercise, ok? Então, você vai fazer isso, você vai imitar, pausando, e quando você estiver confiante que você conseguir falar as 3, 4 frases, agora bem parecido com a pessoa, você agora vai fazer exatamente a mesma coisa de novo, mas agora você vai repetir junto com a pessoa, junto, no mesmo tempo que a pessoa está falando, você vai falar também. E dessa forma, você vai pegando a entonação, quando a voz da pessoa sobe,
S em tom, ok? É super importante que você tente fazer junto também para completar essa atividade de imitation. Eu não estou dizendo que esse é um exercício fácil, é um exercício que exige determinação e prática. Eu faço isso em português, melhorou muito minha sotaque quando eu comecei a fazer esse tipo de atividade. E meus alunos também reparem como ajuda na hora, repetindo com a professora várias vezes, ok? Esse ajuda muito na hora de ganhar aquela confiança com o som. Olhando para a tela e falando sozinho, às vezes parece uma coisa muito difícil, né? É isso porque professores ajudem a guiar você. Dentro do meu curso, eu tenho uma ferramenta de pessoa conseguir gravar a sua voz e mandar para mim, para eu conseguir avaliar. Essa ajuda muito. Se você não consegue fazer isso, você precisa assim, mandar para um professor, você usa aquele grupo que eu falei, aquela Make It British, grupo que você tem no WhatsApp. Lembra que eu falei para você no primeiro live, criar esse grupo? Então, você vai pegar esse grupo e você vai gravar sua voz no grupo e depois compara com a pessoa na tela para ver como é que é, ok? Esse vai ajudar você muito na hora de ver se você está errando ou acertando com os sons, ok? Então, use esse ferramenta do áudio do WhatsApp para te ajudar. Vai usar para você conseguir fiscalizar se você está conseguindo acertar com os sons ou não, ok? Agora você vai ter a prática. Dentro da pasta, você vai ter atividades em PDF. Esse é o resumo dessa aula. Você vai ter uma atividade em PDF, um áudio de imitation para você fazer, ok? Então, eu coloquei lá um áudio que você vai ouvir e vai parando e tentando imitar o áudio, ok? A transcrição do áudio está dentro do PDF para você conseguir praticar, ok? E também tem uma atividade onde você vai escrever o que é a contração daquela palavra, ok? Você vai ver se você lembra das contrações da nossa aula fazendo essa atividade, ok? Depois você me conta se você conseguiu acertar muitas dessas contrações e também se você gostou de fazer esse imitation exercise. Às vezes parece um exercício meio chatinho de fazer, mas ela é comprovado por muitos professores no mundo, muitos poliglotas no mundo que funciona, que eu uso em português. Diminuir meu sotaque, eu foquei em fazer esse tipo de exercício e eu indico muito para meus alunos que vocês fazem. Não precisa fazer o dia inteiro, mas exige fazer que você faz 2, 3 vezes por semana, focando em praticar o máximo possível com esse ferramenta super poderoso de diminuir um sotaque muito carregado e corrigir a pronúncia. Porque lembra, sotaque não necessariamente exige você muda de sotaque, mas exige que você fala com claridade, exige que você fala com naturalidade. O que vocês querem fazer? Vocês querem comunicar. A maioria das pessoas aprendem um idioma porque quer comunicar oralmente no idioma. Para você conseguir fazer isso, você precisa praticar sua pronúncia. É uma habilidade que em muitas salas de aulas não é focada. É uma habilidade que em muitas salas de aulas esquecem. Fazem alunos repetir sem perceber o que é que eles estão repetindo, sem perceber coisas como contractions que a gente viu hoje. Eu torce que as escolas e os cursos em inglês acordem para ver que listening, pronunciation são as ferramentas super poderosas para criar confiança e também fluência no aluno. E dentro da prática da pasta também tem uma atividade de um link que você vai clicar e fazer uma atividade de pronúncia, de imitation com uma coisa da vida real, que não seja Rachel, uma coisa de uma pessoa falando que você vai tentar repetir. Eu indiquei porque é uma pessoa britânica falando e para você tentar fazer aquela mesma exercício com essa atividade, ok? Então, tem 3 coisas que você pode fazer e eu espero que você faça porque vai ajudar você bastante na hora de praticar a sua pronúncia. Lembrando que ainda temos bastante coisa para acontecer durante nossa semana britânica. A gente tem mais lives, a gente tem live no sábado, que a gente vai fazer uma aula bem legal de pronúncia, de várias ferramentas super legal para você praticar, ok?
que é importante é que vocês lembrem de participar em tudo que tem, tudo que eu criei, porque eu meio criei eles para andar junto, ok? Como na minha escola, como no meu método, as coisas não andam separadas, ok? Eles andam juntos. Para a gente aprender um idioma, a gente precisa juntar os pedaços da quebra-cabeça, ok? Para fazer aquele quadro tão bonito que é a nossa fluência, ok? Então, vamos se ver nas nossas lives, que tem várias ainda durante a semana. Eu espero que você gostou da nossa aula hoje. Lembra de fazer as tarefas e dar seu feedback para mim. E qualquer coisa que você precisa, você sabe que você sempre pode falar com Rachel. Talk to Rachel. I'll see you soon, guys. Thank you for watching today's class. Take